Vamos gravar aqui o nosso momento. Foco. Tá, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês é Mateus 18 e 20. Que é o que vai falar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eu trouxe esse versículo porque eu acredito, né, que a palavra de Deus fala que então, já que estamos aqui, nós 3 e algumas pessoas online, Deus estará aqui no nosso meio. E o meu foco da minha palavra que eu trouxe hoje para nós, na realidade, mais uma conversa, né? Hã? Eu queria falar sobre Raabe. Mas o que eu quero falar sobre Raabe é a fé dela. O que eu quero trazer aqui. O foco da mensagem dela. Porque a gente já escutou várias mensagens falando sobre viradas de chave, da forma que ela agiu, né? Quando os espias estiveram em Jericó. O que eu queria falar sobre a fé, que assim, primeira curiosidade, fazer igual a Vânia fez a outra vez, as curiosidades. Que ela era uma mulher cananeia. Então eu fico imaginando, ela naquela época ela era cananeia. Eu, por exemplo, hoje eu seria o quê? Uma mulher serrana? Cristiane seria gaúcha? E a Vânia? Catarinense. Mariazinha? Não, Braço-Matense. Mas, tá. Interior. Interior, né? Então, e assim, ó, o povo dessa época aqui de Cananéia, eles eram um povo idólatra. Lá em 1 Reis, não sei se vocês vão querer só anotar para depois ler, ele fala que eles eram um povo idólatra e eles tinham um deus que era Baal e uma deusa, Astarote. Qual é? Primeira Reis. 11 e 5. 11 e 5. 1 Reis. E assim, ó, Raabe, ela era, né, todo mundo já conhece a história dela, que ela era uma prostituta e ela havia ouvido falar de Deus. Eu fico imaginando assim, que ela naquela época, porque eles ficaram 40 anos, né, após a saída do Egito. O povo de Israel ficou no deserto os 40 anos. E eu imagino que ela deveria ter o quê? Sei lá, uns 20 e poucos anos, 30, porque ela tinha irmãos pequenos. E nesse tempo ela já tinha ouvido falar que o povo de Israel, Deus tinha tirado eles do Egito, tinha livrado eles da escravidão, que havia prometido uma terra nova, e ela sabia que essa terra era Jericó. E também eu li que ela, além de crer nisso, dela começar a confiar em Deus de Israel, ela sabia dos reis que haviam atentado contra o povo e eles acabaram sendo destruídos. Uma outra questão que eu li, que eu até estava procurando ali, ele só fala assim, ó. Ali, daí é Josué. Ele fala lá no livro de Josué, 2, 8 e 9. Ele fala que ela escondeu os espias na casa, mas não fala assim que ela orou para Deus proteger eles. Tipo, naquele momento ali, ela apenas escondeu. Então, acredito que naquele momento que ela escondeu eles, sabendo do que o povo de Israel tinha vivido, ali já estava brotando uma fé em Deus. Mesmo sem ela ainda ter conversado com eles, falando, eu acredito no teu Deus, como depois ela fala para eles, né? Que ela pede para eles, olha, eu preservei a vida de vocês, e mesmo eu sei que a minha cidade vai ser destruída, o povo vai ser destruído aqui, eu quero que vocês preservem a minha família, os meus irmãos, né? A cidade que ela provinha foi aonde tu citou ali, 1 Reis? Essa cidade que tá aqui? Não, aqui quando eles foram lá era na cidade de Jericó. Tá. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote. Astarote é o quê? Era uma deusa. Não, isso aí é os deuses. Esse aqui é os deuses. Não, ela tá em Josué agora. Josué 2, 5. Isso, né? 8 e 9. 2, 8 e 9. Tá, esse aqui é o nome de um deus, então. Astarote. Isso, é uma deusa. Deusa. Porque eles eram, o povo cananeu, eles eram idólatras, né? Tinham os deuses. Mas os mais famosinhos, assim, da época, era o deus Baal e a deusa Astarote. Tá. Então, naquele momento, assim, que ela estava escondendo, que ela escondeu os espias ali,
Não fala assim que ela orou para Deus para proteger eles ali, não. Ela guardou eles diante daqueles fatos que ela já havia ouvido falar do Deus, né, de Israel. E eu fico pensando assim, ó, imagina ela escondeu eles ali, imagina se eles fossem descobertos, né? Então o que ia acontecer? Ela ia morrer, ela, a família, eles iam acabar matando. Só que Deus tinha um propósito, né, pra vida dela. Porque outras mensagens que a gente já ouviu, que ela era uma mulher que não conhecia Deus, idólatra, uma mulher que não tinha, que vamos dizer que ela não tinha nada, não poderia ser nada, mas ela decidiu crer em Deus. Quando ela pede para quando eles vão embora, que ela pede para Deus livrar, né? Então ela acabou escondendo eles, pedindo para que eles não fossem destruídos. E eu vejo assim, ó, nos dias de hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, porque Deus é tão bondoso, porque, como eu já ouvi, né? Deus é tão bondoso, maravilhoso, e as pessoas esquecem que é nós que temos que recorrer a Deus, né? A nossa fé que vai trazer aquela solução, porque a gente só lembra de Deus quando a gente está passando perrengue. Porque Raabe, naquele momento ali, ela estava passando por um problema sério e ela decidiu crer. Tipo assim, eu fico pensando, né? Na palavra não fala, mas como ela esconde eles, eu fico imaginando que ela deve ter pensado assim, eu vou crer nesse Deus, eu vou ter fé nele, vou acreditar que ele vai livrar nós aqui. E realmente, Deus, ele é aquilo ali, né? Ele foi lá, salvou a família, tanto que eu acho que foi destruída, né? Toda a cidade, e a família dela foi morar... Na verdade foi destruída toda a cidade, só a casa dela que ficou de pé. Que ficou de pé. O resto tudo foi destruído. Que foi a fé dela. Até os muros. Isso, os muros eles caíram, né? E aí, por causa que eles estavam dando volta, né? Eles ficaram dando volta até o Senhor mandar eles atacar. E quando destruíram a cidade, ficou só a casa dela de pé. A casa dela em pé. Ela botou um pano, uma corda. Uma corda na janela. Para eles saberem que ali era a casa dela. Era uma sinalização. Isso, que eles combinaram, né? E hoje em dia, assim, as pessoas, eles são muito assim, tipo assim, eu quero isso, eu quero aquilo, mas as pessoas não querem servir, né? Servir a Deus, servir a Jesus, entregar a vida. Eles só querem receber. Ganhar, né? Só ganhar. E a gente precisa entender que pra gente receber as coisas de Deus, a gente tem que servir a Ele. Senão a gente não vai... É a mesma coisa dos nossos filhos, né? A gente sabe muitas vezes do que eles precisam, mas a gente não dá. E quando eles pedem, a gente avalia. Será que merece? Será que não merece? E eu creio que Deus, ele é da mesma forma, né? Ele vai avaliando se a gente... Porque às vezes a gente quer algo e ele não libera, né? Porque não é pra ser naquele momento. E na verdade, às vezes ele não libera, porque se ele te der, é capaz de tu sair da presença dele. Sair da presença dele. Não tem maturidade suficiente para administrar aquilo que vem de bênção. E assim, a questão da fé também é uma coisa assim, que eu vejo que nós, os seres humanos, a gente só procura Deus quando a gente está fraco. Não digo fraco de doença e nem fraco de fé, mas a gente está fraco de um problema. Tipo, tá passando por uma doença, casamento, um filho que tá doente, ou um parente, alguma coisa assim só, ou tá sem dinheiro, os problemas financeiros. Então a gente procura Deus naquele momento, e naquele momento Deus, ele restaura, ele providencia tudo aquilo que a gente quer, né? Ele restaura o nosso casamento, ele cura a doença, ele nos renova, e daí a gente ainda tá naquela fraqueza, né? Mas a gente tá sempre ali envolvido com Deus. E quando a gente começa a melhorar, aí curou a doença, o casamento tá uma maravilha, a gente começa a diminuir aquela fé. Começa a diminuir. E às vezes a gente passa por uma outra situação de novo pra Deus, né? Dizer assim, você precisa estar nesse lugar aqui, você não pode ficar fraquejando. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre a fé. E sobre Raabe, no tempo dela ali, na época
época dela, não tenho assim muito conhecimento em relação à história dela. Acho que eu já vi algum filme em relação a isso, tal, quando aqueles falou da corda e tal. Mas quem era ela, assim, na época dela? O que ela fazia? Ela era uma prostituta de um clube, né? Que deveria ter. E ela era tinha um dos soldados do rei Ela ali. se apaixonou, né? Não, ela era. Como é que se fala? Ou Ela era ele se amante, apaixonou. né? Desse cara que era do rei. Que tanto quando eles chegam na casa ali, ele pergunta pra ela, né? Que ele sabia que eles tinham ido ali, que era no prostíbulo, então que eles estavam ali. Mas ela se apaixona por um dos espias, que é o Salmon. Salmon, né? Eu disse Salmon. Ela se apaixona. Só que o Salmon, bom, daí eles fizeram toda uma história, mas ela casa com um dos espias depois. Depois tem a questão onde fala ali que ela casa com um dos espias e ela honra, Deus honra ela diante do próprio povo dos hebreus. Porque o que acontece? Ela é uma mulher que, mesmo ela tendo o passado que ela teve, ela, vamos dizer que fosse hoje, ela realmente se converteu, aceitou Jesus, né, hoje. E mesmo assim as pessoas continuavam julgando ela. Sim, pelo histórico dela. Não tinha confiabilidade. Não tinha confiança nela. E daí, naquela época ali, eles conseguiram provar que realmente eles estavam armando contra ela. E é aquela coisa que hoje a gente vê, né? Sempre vai ter um acusador. Aquele que vai chegar e dizer assim, ah, mas você fez isso, você fez aquilo. Mas a gente tem Jesus que tá ali para nos defender, né? Na verdade, Deus sabe de todas as coisas, porque quando Deus mandou os espias, mandou a Raabe para salvar os espias, né? Deus já sabia no que ela... Claro, Deus sabia que ela era uma prostituta, né? Então, indiferente de quem passasse na casa dela, já era uma coisa para eles não desconfiar que eles estavam ali. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Então entrava e saía toda hora. Toda mesmo. hora, verdade. Então, eu digo, quando Deus faz as coisas, Ele faz muito certo na nossa vida. E a Raabe, quando se entregou, ela tinha certeza daquilo. Porque ela já tinha ouvido falar, a gente às vezes ouve falar e não se entrega ao Senhor. E ela só de ouvir falar, porque Deus ainda não tinha feito nada na vida dela. Ela só tinha ouvido falar Ela das só coisas tinha que ouvido falar, que né? Deus havia feito no povo, mas ela ainda não tinha assim, Ela não tinha vivido nada não tinha daquilo. vivido nada. Porque, na verdade, a maior experiência dela, que ela tinha certeza que Deus existia, foi quando caiu todos os muros de Jericó, desmanchou toda a cidade e ficou Só a casa dela. Meu Deus, é uma coisa totalmente impossível, né? Se tu pensar, né? E assim, porque eu, né? E aí, Porque, claro, tipo, porque eu, é... justamente eu, né? Mas quando Deus quer, não adianta. Não adianta. Deus vai lá e tira aquela de lá, aquele de lá. Porque Deus tem um plano na vida da pessoa, tem e acabou. A gente, claro, a gente fica questionando várias coisas na vida da gente, ou a gente questiona às vezes assim, meu Senhor, por que aquele lá tem tanto e eu que estou aqui, ó, seguindo o caminho, né? Porque a gente sempre quer olhar para a grama do vizinho, né? Que é sempre mais verde, né? E a gente fica pensando, Senhor, por quê? Mas e a fé dele como que é? Será que ele crê mais que eu? Porque a gente nunca pensa nisso, né? A gente pensa que o Senhor é culpado de tudo. Por que o Senhor abençoou mais a Andréia do que eu? Mas por que isso, Senhor? A gente discute com o Senhor. Mas eu num momento sento lá e pergunto, Andréia, como que é a tua fé, teu Senhor? Como que tu crê nele? Porque às vezes a fé dela é bem maior que a minha. Que deve ser menos do que um grão de mostarda. E ainda, pela misericórdia do Senhor, o Senhor ainda não nos deixa faltar nada. Porque o que a gente pensa, né? Quando a gente pensa, meu Deus, uma prostituta, como o Senhor foi lá, pegou uma prostituta para salvar os homens. Mas tudo isso, né, o Senhor já tinha pensado bem antes, né? E isso a gente traz pra realidade, pra vida de hoje. Às vezes as pessoas falam, mas é da Bíblia, coisa que aconteceu lá. Hoje em dia acontece a mesma coisa. A gente tem a ex-prostituta, a gente tem o ex-traficante, a gente tem o ex-macumbeiro, a gente tem todos eles. Então são pessoas improváveis. Mas pessoas que têm a fé, né? Que crê naquilo que ele não tá vendo. Porque Deus usa as pessoas da Usa maneira que ele quer. da né? maneira que ele quer.
usa as pessoas dentro da sua loucura, vamos dizer assim. Seja, né? Olha só, se a gente botar nós três, olha só, uma diferente da outra, totalmente. Pensamento diferente, maneiras atitudes totalmente diferentes. A Vânia mais estuada do que a gente, né? É, bem mais. Mas não é uma coisa totalmente doida. Né? Se tu juntar Mas nós pensa, três, ano passado, por exemplo, essa época, quem diria que a gente estaria aqui hoje? Só Deus sabia. Pois Deus já sabia. Só nós que não. E às vezes, é o que eu sempre digo, né, gurias? Às vezes as amizades, elas passam na vida da gente naquele momento, e daqui a pouco a Vânia vai para um lado, tu vai para um lado, e deu Já continua deu girando, ciclo. entendeu? Acabou. O que Deus tinha para nós, ali, amém. Aí entra outras pessoas na tua vida. Talvez não, Né? talvez esse ciclo continue e amadureça e cresça. Às vezes sim, mas eu digo assim... Hoje vi a pregação do pastor Júnior a respeito disso, dos ciclos das amizades, né? Tem amizades que se encerram, é um ciclo que vai diminuindo. E aquela pessoa de colega ou amigo, ela se torna apenas um conhecido. E as amizades que vão evoluindo, que vai de uma amizade já para uma coisa bem mais madura e fica para a vida toda. Então, Deus sabe o momento certo, mas assim, a gente também vai saber o momento certo de que esse ciclo se interrompa e a pessoa se torne, como por exemplo, eu tenho experiências, algumas que eu tive, que foram ciclos que já se encerraram, né? E no início doeu muito, meu coração se rasgou, sangrou, literalmente. E hoje eu entendo, hoje não mais, tá cicatrizado, tá ali. Eu lembro, eu sei que aquilo existiu, mas não me dói mais. É, igual assim, sabe? tipo, tu fica pensando. Eu não digo assim que eu venero a pessoa e amo naquela intensidade de antes. Mas assim, eu respeito, eu me socializo com ela e eu sei que tudo teve seu tempo. Com aquela pessoa, com aquela família, com aquele casal. E que o Senhor diz pra mim, experiência minha isso, que eu tive que passar por aquilo ali para ter um crescimento em outras áreas, sabe, da minha vida. E eu vejo hoje como uma lição, um amadurecimento da minha pessoa em relação àquela situação. Naquele momento, não. Ah, mas por que a gente fica chateado, fica mas triste. Mas por que eu vou ficar sem aqueles amigos, sabe? Mas eu sei que tem um entendimento do Senhor lá na frente que vai ter uma resposta para mim em relação àquilo ali. Para aprender também a não repetir os mesmos erros, né? Porque normalmente quando tu conhece uma pessoa, claro, tô falando de mim agora. Sim. A gente se abre, a gente abre a porta da nossa casa, né? A pessoa tá lá na tua vida ali. Mas hoje eu entendo, assim, com maior amor. Eu tenho amor por eles, assim. Pelas pessoas que a gente teve essa experiência. Amor mesmo, por eles, pelos filhos, tudo. Só que é um tempo. É um tempo. É um ciclo. A gente precisa disso para amadurecer. Por exemplo, eu passei 5 anos, praticamente, vamos dizer, sem ter amigas, né, daquela convivência diária. Tenho as minhas amigas que a gente se fala, conversa, né, pelo WhatsApp, mas de ter aquilo que a gente está tendo hoje, aquela convivência. Então, hoje, algumas que eu sofri, que saíram, eu entendo que ela precisava sair naquele momento. E às vezes aquela pessoa, para você não ter amizade com ela, mas você vai mantendo. Até que o Senhor, eu digo assim, até que o Senhor chega e arranca, e daí tu sofre. Ai, por que aconteceu isso? Mas era para ter saído naquele momento. Mas isso serve pra gente aprender, pra gente não se tornar mulher mimizenta, né? Qualquer coisinha, né? Não se tornar dessa maneira. Por isso que eu digo que Deus colocou vocês na minha vida pra mim amadurecer também. Porque eu sou ainda essa mulher mimizenta. Você é mimizenta? Mimizenta no sentido de... como é que eu vou explicar? Vai pensando aí, porque eu começo a pensar assim, você já imaginou? Deu um problema, né? Com uma amiga lá na igreja. Ficou naquele mimimi. Aí no outro dia tu tá, ai meu Deus, por que aconteceu isso com a fulana? Já pensou, Jesus volta naquela hora e você tá em lágrimas no mimimi lá da irmã da igreja que tu não escutou ele te chamar? Eu não quero saber disso. Quero focar direto. Mas eu não vou perder a minha salvação por causa do mimimi. Mas às vezes a gente fica ali naquela, né? Não, depende da situação, mas acho que não. Não é essa questão. Fica de mimimi. Eu sou muito sensível. Muito. E Deus acho que está me forjando, me trabalhando nessa área da sensibilidade.
Porque no meu pensamento, na minha caixinha, eu acho que as pessoas não são iguais, é óbvio que não são iguais. Mas assim, se eu não tenho intimidade com outra pessoa, ou se eu tenho, ela tem que me tratar da mesma maneira. Eu penso assim, pensava, né? Que tipo, da mesma maneira como eu sou educada, Sim. nas coisas básicas, assim, de não ultrapassar os limites, de falar com palavras que não vão ofender, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que os outros seriam assim comigo, mas não é. Não. Eu sei que não é. Vida real cada um foi criado de um jeito, cada um tem o seu momento naquele dia que também, de repente, não vai estar, né? E eu tenho que aprender a lidar com essas pessoas também, sabe? E principalmente as pessoas que eu tenho intimidade, até mesmo com o Fred, até mesmo com ele, assim. Às vezes eu não me acostumo ainda com as grosserices, vamos dizer assim, dele, naquele momento ímpeto dele, lá que ele chega e se estoura e tal. E aquilo me fere na hora. Depois passa. Mas naquele momento ali, eu acho assim que é desnecessário, sabe? A pessoa chegar e te, vamos dizer assim, literalmente te maltratar ali naquele momento, né? Mas é claro, a gente tem que entender. Estou estudando para isso também. E isso tá acontecendo, isso acontece na igreja direto, né? Porque as irmãs são mal educadas, né? Não todas. Nem todas, mas tem umas que são umas sapatinhas. Umas bênção. Mas amada. Não é? É porque é isso que você está dizendo. E aí, como tu é muito calma, na verdade tu não é calma. Quando tu sair de órbita um dia, que tu pular um pouquinho do teu salto, tu vai ver. Então tu não é tão calma assim. E assim, ó, e eu acho que tanto nós três, como tantas outras mulheres, a gente só chegou até aqui por colocar nossa fé em Deus. Depositar a fé nele. Senão a gente não estaria aqui. A gente só tá aqui porque a gente pediu socorro. Tipo, ali na Bíblia ele não relata assim que Raabe orou pra Deus, né? E pediu assim, Deus, guarda eles aqui, faz com que eles não sejam encontrados. Ela não mostra, pelo menos eu, no pouco que eu li, eu não vi nada assim que ela faz isso. Diferente de nós, que tivemos que botar o joelhinho no chão, a carinha no chão e chorar pra Deus, né? Mostrar pra ele, a fé dela brotou naturalmente, só de ouvir. Enquanto que muitos de nós, hoje, a fé só brota e ela só começa a crescer quando a gente passa pelo perrengue. Exatamente. E aí a gente pede socorro, né? Senhor, me socorre, eu vou morrer. Senhor, meu marido vai embora. Senhor, a minha mãe tá doente. Sim. E aí ele vem e manifesta o poder dele, a misericórdia, o amor dele sobre nós. E uma coisa assim que desde o início, quando a gente iniciou o nosso grupo, uma coisa assim que ferve dentro do meu coração é essa questão da nossa maturidade, do nosso conhecer, do nosso buscar além daquilo que a gente conhece até hoje. Mas é aquela questão da gente amadurecer no comportamento das pessoas que estão lá dentro da igreja, né? Como lidar, como se portar com aquelas pessoas, como entender as pessoas que estão lá, que vão precisar de uma forma ou outra da gente também dentro da igreja, né? Maturidade e que nem vocês falaram, o tal do mimimi, não se importar com o que as pessoas vão fazer em relação a gente, assim, sabe? Acontecimentos, fatos que vão ocorrer lá, que são mínimos, são coisas tolas, mas que vão tirar a gente do nosso centro. Exatamente. E daí as pessoas olham e falam assim, ó, por exemplo, mas tu mudou. As pessoas têm que ver na realidade o nosso comportamento, a nossa mudança, eles têm que ver sozinhos, sem a gente falar nada. Exato. Né? Então, assim, ó, levando assim o meu exemplo, né? Eu fui para a presença de Deus diante de uma situação, de um problema. Então, assim, ó, eu não desejo e não gostaria que ninguém tivesse que passar pelo que eu passei para dizer assim, Deus, me socorre. Porque às vezes o socorro ele até vem do Senhor, só que às vezes o socorro já chegou tarde. Às vezes aquela pessoa não está tendo tempo, né? Porque às vezes não é todo mundo que vai dizer assim, não, eu vou mudar, as coisas vão acontecer. E em relação, falando sobre isso, sobre a fé, uma outra coisa, é que eu gostaria que as pessoas que a gente conhece, ou pessoas que vão nos conhecer, que elas viessem para Jesus vendo a nossa vida, tipo, a nossa fé, falando assim, elas vão dizer assim, elas não têm um problema que faça com que elas vão pro Senhor, mas que elas olhem e falem assim, pô,
A Cristiane é uma mulher tão alegre, tão feliz, aquela alegria, ela fala que vem do Senhor, que vem de Jesus, eu quero conhecer essa alegria. Então elas irem por amor, não esperar assim, falando por mim, não esperar ir pela dor, né? Ver Cristo na gente, né? Ver, nas nossas atitudes. Nas nossas Até que nem atitudes. falou, a gente não precisa nem falar. Não. Às vezes nem falar de Jesus, só de chegar, que nem o pastor falou, a pessoa vende algo que se sente bem, né? Diferente, né? Sim. Mas é que tem pessoas que realmente só vêm pela dor, né? Não adianta tu falar de Jesus, tem pessoas que Tem que estar no último tem que fôlego. estar no último para eles poderem aceitar o Senhor. E eu conheço muitas pessoas assim, então, cada um, né? Ainda bem que o Senhor te pegou antes, Pegou. né? Pegou, puxou minha orelha, puxou meus cabelos, Amém. arrancou o dedo da unha, a unha do dedão. Agora tu entende o porquê do É. acontecimento, né? É. Senão tu não iria entender. Mas é assim. E dizia assim que criou vários cursos, né, a vida. Tipo, eu tava aqui, daqui a pouco fui pra cá. Uma Tava mudança ali, é totalmente uma diferente na mudança. nossa vida, né? É, Transformação. Meu Deus, muda. Não é? Vai mudando. Talvez as coisas que ele planejou pra nós já poderiam ter acontecido antes. Mas com essa mania que a gente tem de dizer assim, não, agora eu vou fazer por mim. Agora com o meu braço. É verdade. Agora eu vou por aqui. Né? Então as coisas demoram a Demora acontecer. a acontecer porque a gente se mete, a gente é metida. Ou a gente né? trava, né? A gente A gente, na verdade é que nem a palavra fala, né? Daniel orou, o Senhor já tinha mandado para ele a bênção na hora que ele dobrou o joelho. Mas e aí? Tava lutando lá. As protestades não estavam deixando chegar a bênção para o Daniel. É a mesma coisa nós. O Daniel ainda orou. E o Senhor tem coisas na nossa vida que a gente nem ora, mas como a gente se mete a fazer, demora pra chegar. Daí o Senhor disse, aquela amiguinha que se meter, agora vai se sentar e me esperar. Porque quando a gente ora, o Senhor já quer mandar de imediato para nós. Ele já manda. Quando é para ser, é para ser. Só que daí acontece isso A aí, gente né? vai mudando o curso, né? Às vezes a gente se mete, e aí às vezes a bênção Murmura, né? não é, Murmura. Qualquer coisa. Bom, É. murmurar é Natural. É uma coisa que a gente tem que policiar. É verdade. E a gente é murmurenta. Quando vê, a gente já tá aqui. Sem querer, já às vezes é tá- sem querer que a gente É. faz. Às vezes é sem querer, não é por querer que a gente faz. Para te ver como é tão sem querer, é o que a gente se acostuma com isso. Sim, Não é? Depois a gente vai ter que editar esse vídeo. Não, pode vir.